Vocês estão prontos?
Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Estou enxergando muito, né? Por causa da claridade aqui, mas amém. Sejam todos bem-vindos à casa do Pai, amém? Eu vou pedir para que você acompanhe comigo o Salmo 97, eu vou passar a ler, amém? Diz assim: Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegre-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo. A terra os vê e estremece. Derretem-se como a cera os montes na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra, os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Amém? Como esse salmo diz, olha que tremendo é o nosso Deus, né? Diante dele, nada fica de pé. Diante dele, ou se rende a glória dele, ou derrete-se como cera, como aqui diz. Porque o nosso Deus é o Deus poderoso, é um Deus grande. Ele tem resposta para tudo. Nós não servimos qualquer Deus. Nós servimos o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que não muda, que conhece cada um de seus filhos, que conhece cada um de vocês que chegaram até aqui, cada um de vocês que estão aí em casa. Deus conhece o seu coração, a sua vida, os seus pensamentos. Deus sabe como você está nessa noite. Deus sabe como você passou essa semana. Ele sabe de todas as coisas. E Ele está sempre de braços abertos, sempre estendido. Ele nunca nos lança fora. Ele sempre estende as mãos para nos resgatar, para nos salvar. Por isso, em qualquer circunstância da sua vida que você passar, não corra do Senhor, corra para Ele. Corra para Ele, não importa o que aconteça, o que circunstâncias à sua volta venha trazer na sua vida, te mostrando uma situação contrária, uma situação de luta, de derrota. Corra para Ele, sempre aos pés dele. Senhor, estou aqui. Eu creio na Tua palavra, eu creio no Teu amor. O Senhor é comigo. Amém? Por isso, nessa noite aí no seu lugar, juntos, num só propósito, vamos orar ao nosso Deus, amém? Agradecer a Ele, render louvores a Ele. Pai querido, é no nome de Jesus que nos reunimos aqui na Tua presença, na Tua casa, Senhor, neste lugar chamado casa de oração. Nós te agradecemos pelo Teu imensurável amor revelado em nossas vidas. Obrigado, Deus, porque nessa semana o Senhor nos protegeu, cuidou de nós, nos guardou a nossa casa, a nossa família. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor em toda e qualquer situação. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor dia a dia tem se manifestado em nosso meio. A Tua graça tem nos alcançado e é no Teu nome, Jesus, que estamos aqui para te exaltar, para te bendizer, render o culto ao Senhor, render a Ti o nosso coração, a nossa gratidão, te exaltando, te glorificando. Recebe a nossa vida, recebe o nosso coração, em nome de Jesus, Pai querido. Nos rendemos a Ti, te buscamos, ó Deus, com interesse, através dos louvores, através das palmas, através dos olhos fechados. Senhor, nós queremos deixar tudo lá fora e aproveitar esse momento de busca na Tua presença.
Em nome de Jesus, esse tempo aqui na tua casa. Por isso consagramos esse culto ao Senhor esta noite, as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque tudo que necessitamos o Senhor tem para nós. Obrigado pela salvação, obrigado pela cura, libertação, obrigado pelas respostas. Obrigado, Senhor, por portas abertas. Obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor em nós, na nossa família, nos nossos queridos. Obrigado porque querendo o Senhor agir em nós e através de nós nada e ninguém poderá impedir. Por isso, Deus, eu creio no teu mover neste lugar, na cura. Eu creio, Senhor, na libertação. Eu creio, Senhor, nas tuas bênçãos sendo derramadas sobre as nossas vidas. Eu creio, Senhor, nas respostas de cada oração. Em nome de Jesus, o Senhor é aquele que ouve, o Senhor é aquele que está sempre pronto a nos socorrer. Por isso recebe, Deus, o nosso louvor como incenso suave. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Em nome de Jesus, glorifique a Deus no seu lugar. Aplauda o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Celebre ao Senhor. Nós te damos glória, Pai. Tu és digno. Aleluia. Juntos, quão formoso é Senhor, é tua palavra, é teu amor, quão glorioso é Senhor, é teu poder, foi tua cruz que me salvou, me resgatou, no momento ali, me libertou. Te dou glória, glória, te dou glória, glória, te dou glória, glória, Jesus. Te dou glória, glória, te dou glória, glória, te dou glória, glória, Jesus. Quão famoso é Senhor, é tua palavra, é teu amor, quão glorioso é Senhor, é seu poder, foi sua cruz que me salvou, me resgatou, no momento ali, me libertou. Te dou glória, glória, te dou glória, glória, te dou glória, glória, Jesus. Te dou glória, glória, te dou glória, glória, te dou glória, glória, Jesus. Coroado foi com espinhos, se tornando rei pra sempre. Coroado foi com espinhos, se tornando rei pra sempre. Coroado foi com espinhos, se tornando rei pra sempre. Coroado foi com espinhos, se tornando rei pra sempre. Te dou glória, 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 te dou glória, glória, te dou glória, glória, Jesus. Te dou glória, 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 te dou glória, glória, te dou glória, glória, Jesus. Te dou glória, glória, te dou glória, glória, te
glória, Nós te damos glória, nós te damos toda a honra. Aleluia. A palavra de Deus diz que o Senhor habita em meio aos nossos louvores. Ele está aqui no nosso meio nessa noite. E é por isso que nós nos alegramos na presença do Senhor. E eu quero declarar sobre a sua vida a palavra de Deus. A palavra que não volta vazia, mas que te transforma, te liberta, te restaura. E é essa palavra, rema, que está aqui nessa noite para transformar totalmente a sua vida. Você crê? Então vamos cantar a palavra de Deus? Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Aleluia. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, diga! tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Santo, Santo, Santo. Nós declaramos, Senhor, que tu és santo, santo, santo. Santo, Santo, Santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. E tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria. Eu quero nessa noite, se tua presença só traz alegria, diga. Tua alegria. Se aproprie dessa palavra. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força.
Obrigada, Senhor, porque sabemos que a boa obra que o Senhor começou é fiel para completá-la em nós. Oh Pai, nós queremos estar aqui com os corações gratos. Queremos estar aqui nessa noite para te agradecer, porque sabemos que o Teu Espírito Santo, Ele está em nós, Ele está entre nós. E nós queremos muito mais de Ti, Espírito Santo de Deus. Continue essa boa obra em nós. Aleluia, aleluia. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo eu, me rendo eu, me rendo eu, me rendo a Ti. Eu me rendo eu, me rendo eu, me rendo a Ti. Peça para o Espírito Santo, toque em mim, toque, Espírito Santo, enche-nos de Ti nessa noite. Oh, toque em mim. Eu não me vejo sem Tua presença. Não existe outro lugar, Senhor. Aleluia. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo eu, me rendo eu, me rendo eu, me rendo a Ti. Se renda a Ele. Eu me rendo eu, me rendo a Ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem Tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem Tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo, Deus. Eu não me vejo sem Tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem Tua presença. A Tua presença é o melhor lugar, Senhor. Não existe lugar melhor de se estar se não for diante de Ti, diante dos Teus pés, Senhor. Nós Te adoramos, nós Te rendemos toda a honra, toda a glória a Ti. Tu és digno, Senhor. Aleluia. Não há outro como Tu. Soberano e fiel. Não há
início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, Deus, tudo pra mim. Tu és o Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és o Alfa. Cante pra Ele. Mais uma vez. És o Tu és tudo, Jesus. Essa música é uma representação do que está dentro de nós. E nessa noite nós queremos te render todo esse reconhecimento, todo esse amor. Nós já estamos chegando ao final de mais um ciclo, ao final de mais um ano. E nós não temos palavras, Senhor, para agradecer a tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui com saúde. Nós temos o fôlego de vida para cantar e declarar que Tu és tudo para nós. Obrigada, Senhor, porque aqui nós vencemos uma pandemia, vencemos um Covid. Oh, Pai, nós queremos estar aqui gratos, porque amanhã nós sabemos que vai ter salvação em massa em nossa igreja. Oh, Deus, nós queremos Te adorar. Nós queremos Te render graças, porque Tu és tudo. Tu és tudo. E só Tu és digno nesta noite. Só Tu és digno neste lugar. Por isso nós levantamos um altar de adoração e dissemos a Ti: És o Alfa e ômega. És o ar que eu respiro, Deus. Tudo Tu és. É só pra Ti, Jesus. És o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, Tu és. Tu és Jesus. És o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Diga palavras de amor a este Jesus tão lindo, tão maravilhoso. Renda-se a Ele nesta noite. Declare o seu amor a Ele. Tu és tudo. Tu és tudo, Senhor. Maravilhoso Rei dos Reis.
chamamos. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo presente neste lugar, pela tua unção, pela tua graça, pelo teu favor. Nos alegramos mais uma vez por estar aqui como filhos e filhas, em nome de Jesus. Todos digam amém. Assim seja, assim será. Podei-vos assentar. Amém. Glória a Deus. O Mateus se divertiu aí, hein, Mateus? Aqui dá para desligar, Mateus? O ronco do carro do Ayrton Senna. Aleluias. Bacana, né? Ver as luzes. Hoje é só um teste, por conta do teatro amanhã, que vai ser muito lindo. Eu não sei se você já adquiriu o seu ingresso. A nossa igreja, graças a Deus, tem a reputação de fazer boas peças de teatro, bons musicais. Eu não sei se você já teve o privilégio, a alegria de ter assistido pelo menos uma delas. Quem assiste quer assistir de novo. E nós ficamos muito felizes, porque são atores amadores e que se dedicam muito para poder fazer um bom espetáculo. Então, amanhã, às 20, né? Às 20 horas, em ponto, começa o musical Alfa e Ômega. Princípio e fim, Alfa e Ômega. Só que eu falei em grego, não é? Alfa e Ômega, princípio e fim. E eu quero dizer para vocês que está tudo assim muito lindo. E trabalharam nos detalhes, cenografia, palco, coreografia, cabelo, maquiagem, figurino, vai ser muito lindo. Então eu gostaria de convidar você para que você pudesse estar aqui. Acredito que temos ainda alguns ingressos que poderão ser adquiridos na portaria no dia do evento, mas nós, graças a Deus, procuramos resolver isso com antecedência, não é? Para garantir as entradas. Enfim, vai ser muito lindo, vai ser muito bonito. Vocês têm orado pela peça? Eu não botei firmeza, não. Tem um ou outro aí que ora. Tem um ou outro crente. Tem gente que fala que ora e não ora. Tem gente que fala que jejua e não jejua. É ou não é? Diga, não, pastor, eu sou de jejum e oração. Olhe para quem está do seu lado e diga, eu sou de jejum e oração. Então, para confirmar isso, né, você pode de repente amanhã jejuar até meio-dia, né? Senhor, abençoa em nome de Jesus, que essa peça possa tocar o coração de alguém de alguma forma. Amém? Eu quero agradecer muito ao Carlos, que tem sido assim um irmão muito precioso do nosso lado. Ele ontem fez a plataforma da cruz junto com o Lucas. Deus abençoe muito o Carlos, e tem nos ajudado em outras questões também, na área de manutenção da igreja, do templo. Então eu quero te agradecer, Carlos. Obrigado demais, tá? Em nome de Jesus. E enfim, eu estou empolgado, não é? Quem assistiu o ensaio sabe o quanto tá legal. A Janaína vai vir amanhã na peça de teatro, Jana? Vai ser muito legal, às 20 horas, tá bom? A Rossane vai vir, Rossane? Por favor, Rossane, venha. Vai ser muito legal, legal. Se você não adquirir o seu ingresso, converse depois com a Leise ou com a Janaína, tá certo? Muito bom.
Teve irmão que falou: pastor, hoje eu não vou no culto, que eu vou ficar concentrado na igreja para a peça de amanhã. Deus do céu, eu não sei o que eu faço com esses crentes. Crente não é gente, não. Não, eu quero preservar minha voz. Nem vai usar. Deus do céu, eu não sei o que eu faço, viu? Não, o pastor tem que falar, o pastor tem que mandar o recado. Sabe por quê? Senão a igreja não aprende. A Jana fala: não, para de falar. Não, tem que continuar falando, não é? Porque senão os filhos não aprendem. Essa mensagem é para filhos, não é? E o pai espiritual tem que ensinar limite para os filhos. E o pai tem que mandar recado, que não é bobo, não. É ou não é? Mas está tudo certo. Agora, quem está doentinho, não é? Quem está assim meio amoadinho, a gente entende, não é? Ok. Então, dado o recado do teatro, tem mais algum recado para dar ou não? Não? Eu estou feliz porque esse ano o Mateus está bem. Ano passado foi um milagre, porque ele estava com Covid, e se ele não operasse o som, não tinha quem operasse, e ele veio febril, né? Ficou ali no reservado, com máscara, suando, mas ele deu conta do recado. Então eu não tenho como agradecer o coração de uma pessoa assim. Então foi ano passado, a gente tem que exaltar até agora, né? Graças a Deus, né? E olha, tem uma equipe aí muito legal. Hoje quem que está aí em cima? Gabriel, Davi, o Anderson e o Mate. Legal, né? O Mate estava todo metido aqui na iluminação, né? Eu nunca vi gostar tanto de luz como esse menino, viu? Ele tem que trabalhar na Energisa. Muito bem, glória a Deus. Estão todos bem, gente? Graças a Deus, né? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Josué, no capítulo de número 3. Josué 3. Versículos de 5 em diante. Projeta para nós, por favor. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Eu vou ficar só nesse versículo. Eu gostaria da sua máxima atenção neste momento. Por quê? Porque o diabo faz de tudo para roubar a sua atenção quando a palavra é ministrada. Por isso que alguns de vocês se perdem no raciocínio, na atenção, e é exatamente nesse momento que Deus quer plantar uma semente no teu coração. E quando você distrai, você acaba perdendo aquela palavra que pode ser rema, que pode ser poderosa para mudar a tua realidade. Aqui nós vamos falar um pouco de Josué, que foi o sucessor de Moisés. Moisés foi um grande líder, um grande profeta, um grande sacerdote, e ele precisou aprender a viver para Deus. E nós que conhecemos um pouco da história de Moisés, nós sabemos que ele foi preservado quando a sua mãe o colocou nos rios do Nilo, num cesto, betumado para não afundar, por conta das crianças que estavam sendo sacrificadas. A filha do faraó encontra esta criança, e Deus, de uma forma graciosa, entrega este bebê
para sua própria mãe ser sua ama. Ele cresce nos palácios, é educado como um príncipe e tem uma formação diferenciada dos demais. Acontece que, num determinado momento, o seu sangue hebreu falou mais alto. Ele quis fazer justiça com as suas próprias mãos. E por conta do que o seu povo estava sofrendo, ele acaba matando um soldado egípcio e enterrado na areia. E o sopro de Deus revela esse cadáver. Logo, aquilo que ele fez como pecado diante dos olhos de Deus foi exposto para todos. Ele então seria condenado por conta do seu crime. Então ele foge. Ele vai para o deserto. Moisés, alguém que era grande no Egito e que poderia ter um futuro promissor. Mas o futuro que os homens tinham para Moisés era um. Não era o plano de Deus para a sua vida. Quando ele vai para o deserto, a vida dele entra em rota de colisão com o propósito de Deus. Tem coisas que nós fazemos que não deveríamos fazer. Mas Deus aproveita o nosso deslize para nos levar a conhecer a sua bondade, generosidade, amor, cuidado. E Deus tinha um propósito para o povo hebreu. Deus tinha um propósito para os seus filhos. Deus tinha um propósito para Israel. E Deus levantaria este homem que ele preservou desde bebê para cumprir a sua vontade. Nós precisamos entender que nós não nascemos simplesmente para fazer peso na terra. Quando você entende que Deus tem um propósito para a sua vida, não importa se este propósito é grande ou pequeno, o propósito precisa ser relevante. Ou seja, se Deus te delegar alguma coisa para você fazer, você deve fazer com dignidade, com excelência, com muita dedicação. Então Moisés, ele não entendia ainda o que é que Deus queria para a sua vida. Neste período, nós somos lixados, limados, ralados, esmirilhados, porque Deus precisa desmontar em nós tudo aquilo que construímos, e não passa de uma fantasia que vestimos. Então Deus precisa tratar caráter, precisa tratar personalidade, precisa tratar temperamento para formar em nós uma identidade. Porque Deus não pode promover alguém que não permitiu o tratamento de Deus. Eu, por exemplo, fui muito tratado, sofri por demais, chorei muito, passei madrugadas em claro, por conta do quebrantamento, onde Deus nos esmiuça, despedaça, nos torna em pó. E muitas vezes, nós achamos que Deus vai nos chamar para vivermos uma vida tranquila, onde certas coisas não vão acontecer, mas somos frustrados. Tem crente que não é tão crente, que ora e diz: Deus, por que foi que o Senhor permitiu tal coisa na minha vida? Você não deve perguntar o porquê, você deve perguntar para quê.
Porque Deus, Ele quer forjar em você uma identidade. Nós, quando olhamos no espelho, nós achamos que estamos bem, que estamos legal, que estamos com a bola toda, que estamos com a corda toda. Só que para Deus, para Ele nos promover, Ele precisa nos tratar em coisas que geralmente nós não permitimos que Ele toque. Então foi assim com Moisés. Moisés, ele agora é um fugitivo no deserto. Mas Deus o encontrou ali. E Deus preparou um homem de Deus para cuidar dele, que foi Jetro, o seu sogro. E este homem, ele foi alguém muito importante na vida de Moisés, porque ele aconselhava, ele orientava, ele dava direção. E nós precisamos entender que na nossa vida precisamos eleger alguém da nossa confiança e levantado por Deus para ser uma bênção na nossa vida. E você precisa ter um pacto com esta pessoa, um concerto, uma aliança de amor. Você precisa de um companheiro de caminhada. Você precisa de alguém para oferecer o ombro para você chorar muitas vezes. Alguém que puxe a tua orelha, que te corrija, que te coloque de volta no trilho. Alguém que ore por você. Alguém que te abençoe naquela área de necessidade. Então Moisés, ele achou que estava perdido no deserto, mas na verdade Deus já tinha preparado um bom encontro com Jetro, seu sogro, futuro sogro. E ele começa então a desenvolver o seu ministério. Tinha aprendido muitas coisas no Egito. E agora ele precisa confrontar todo o conhecimento do palácio com o conhecimento do céu. Ele então compreende aquilo que Deus queria fazer através dele. Talvez não na totalidade, porque Deus nunca nos mostra o seu propósito de maneira completa, porque senão nós desistimos. Por conta da nossa humanidade, nós nos fazemos de corajosos, mas muitas vezes somos tão covardes, somos tão tímidos. E Deus então, Ele vai colocando um degrau de cada vez diante de nós, para que possamos subir, um de cada vez, até que cheguemos ao ponto que Ele quer nos elevar. Então, Moisés, ele foi o libertador do povo de Deus que era escravo no Egito. Deus o levantou com esta missão. Moisés tipificava então Jesus, porque Jesus também é o nosso libertador, o libertador de todos aqueles que estão no Egito, que representa o mundo, que estão na escravidão. Então Moisés foi um homem de Deus que permitiu que Deus o usasse poderosamente. E as pessoas tinham naquele tempo Faraó como um Deus. Então agora o Deus de Moisés está sendo desafiado pelo Faraó, que se autodenominava Deus. E por conta disso as pragas aconteceram. Deus mostrou para o povo do Egito e para o seu povo que Ele era poderoso. E vocês conhecem a história, que Moisés então cumpre o propósito de Deus e o povo é liberto.
Mas não foi tão fácil assim. A Bíblia diz que Deus diz, vai lá, fala com Faraó, e ele vai permitir que o povo saia do Egito. A mão de obra do Egito eram os escravos. O Egito ficaria desguarnecido. Só que a palavra diz que Deus endureceria o coração de Faraó, para não deixar o povo ir. Agora, Deus tinha um propósito nesta situação. E muitas vezes não entendemos qual é o propósito de Deus. E cabe você ficar obediente e ter a humildade de saber esperar o tempo de Deus. Então Moisés foi assim, uma grande bênção. Ele é um profeta muito respeitado, tanto pelo povo judeu, como pelos muçulmanos, como pelos cristãos. Até que ele morre e não entra na terra prometida, por conta de uma atitude que algumas pessoas não entendem. A ordem de Deus para ele foi: toca na rocha, para que brotasse água. Ele estava tão irado com o povo, que deu mau testemunho, e ele bateu na rocha. Há quem diga que aquela rocha representava Jesus. Não quero entrar aqui no mérito da discussão teológica, mas eu quero dizer para vocês que um líder precisa sempre ser manso. E a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Mas naquele momento em especial, ele descompensa. E ele pega o cajado e bate com toda a força na rocha. Deus mesmo assim faz jorrar água pura, e o povo então bebe desta água. Só que Deus vai tratar com Moisés como líder e diz para ele: sobe no mais alto da montanha. E ele mostra a terra prometida e diz: você está tão perto, só que você não vai entrar. Imagina só, tem muita coisa que está tão próxima de acontecer, e por conta disso você tem enfrentado assim tantas contrariedades, e você está aqui quase desistindo, você está aqui quase abrindo mão, você está aqui muitas vezes pedindo uma direção para Deus. Deus, fala comigo, eu preciso de uma resposta. E Deus então fala com você, que não é para você desistir, que não é para você abrir mão daquilo que você construiu durante muito tempo. Então, por conta de um devaneio, Moisés então, ele bate de forma violenta naquela rocha. E a questão não é mais com o povo, como foi que o povo viu isso, porque para o povo muitas vezes basta um milagre, não importa como ele acontece, mas para Deus não é assim. Nós precisamos seguir a fórmula de Deus para que a bênção seja completa. Tem muita gente que fala em nome de Deus, mas infelizmente usam o nome de Deus sem a aprovação de Deus, porque o dom é irrevogável. Certa vez chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, estão expulsando demônios no seu nome. Jesus disse: pode deixar, quem não é por mim é contra mim, quem não espalha ajunta. Aquelas pessoas não eram convertidas, aquelas pessoas não tinham testemunho de vida, aquelas pessoas estavam usando o Deus de Jesus, e estava dando certo. E tem muita gente que começa bem e termina mal. Por quê? Porque começa a usar o nome de Jesus, o sangue de Jesus, o poder de Jesus, e Deus vai honrar a sua palavra, mas um dia vai haver cobrança. E a Bíblia diz o quê? Muitos dirão naquele dia: eu preguei no teu nome, eu profetizei no teu nome, eu curei no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome, mas apartai-vos de mim para o fogo eterno, não vos conheço. E embaixo diz assim: por conta da vossa iniquidade. Você que conhece a palavra, mas quer fazer não do jeito de Deus, quer fazer do seu jeito.
Você sabe qual é o lugar mais perigoso que alguém pode estar? No centro da vontade perfeita de Deus. É o lugar mais perigoso que alguém possa estar. Porque você precisa ter disciplina, você precisa ter coerência, você precisa ter temor, você precisa ter responsabilidade, você precisa ter amor. E quando você tem este amor, você vai precisar fazer renúncias, concessões. Você não vai poder fazer acordos. Você não pode ter uma vida dúbia. Você tem que ser uma pessoa posicionada dentro daquilo que Deus te chamou para fazer. Então, Josué é levantado para ficar no lugar de Moisés. Alguém que talvez não era cotado. Quando foram enviados os espias para Canaã, separaram 12 dos melhores homens, 2 deles, Josué e Calebe. 10 voltaram dando um relato negativo. Somente 2 criam realmente no propósito de Deus. Nunca duvide do propósito de Deus. Muitas vezes, tudo pode conspirar contra. Eu me lembro de um dia, que eu estava no quintal da casa da minha mãe orando, andando de uma ponta para outra ponta. E eu me lembro que aquela fase que eu estava passando não era uma fase boa. E eu estava ali quebrantado, falando com Deus, e o Espírito Santo falou no meu coração, quando o céu se fechou, quando nuvens espessas e escuras fecharam o tempo, e o sol desapareceu. Nesta hora o Espírito Santo falou comigo, e disse: olha para o céu. Eu olhei para o céu, e o tempo estava feio, e o Espírito Santo me disse: não é porque você não está vendo o sol, que ele deixou de brilhar, ele continua lá, no mesmo lugar. As nuvens aparecem, e daqui a pouco elas desaparecem, serão sopradas para longe. Então nós precisamos compreender que Deus tem um propósito para a nossa vida. E como é que vai ser este propósito? Como que ele vai se cumprir? Eu já contei para vocês algo que eu acho muito interessante, eu vou voltar a falar. Certa vez, uma missionária, uma mulher, recebeu uma palavra de que ela ganharia a Coreia do Sul para Jesus. E esta mulher, ela se encheu de Deus, se dedicou mais à oração e ao serviço do reino. Então ela fazia visitas, ela ia nos asilos, nos orfanatos e nos hospitais. E essa mulher não teve um ministério expressivo, um ministério na mídia, um ministério televisivo, no rádio, não teve um ministério famoso. E esta mulher morreu. E questionaram. Deus deu uma palavra profética para ela, de que ela ganharia a Coreia do Sul para Jesus. E ela morreu. E esta palavra não se cumpriu. Acontece que em uma das suas visitas, ela vai no hospital e encontra uma pessoa enferma, um budista, e ela prega para este jovem, ela fala de Jesus para este jovem, ela ora por este jovem, que recebe um milagre. Só que o maior milagre que ele recebeu, foi ser levantado por Deus para cumprir um propósito. Quem era este rapaz? Ninguém menos
ninguém mais do que Paul Yang-cho. Ele tem a maior igreja, ou uma das maiores igrejas do mundo, lá na Coreia. Imagine vocês, são 5 ou 7 cultos no domingo. No primeiro ele pregava, e depois os outros cultos era gravado, e o povo ia para assistir o pastor no telão. 7 cultos com 30 mil pessoas, 350 mil pessoas assistiam Paul Yang-cho todos os domingos. Eu não sei qual é o propósito de Deus. Você imagina quem ganhou R.R. Soares? Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto, oh meu Deus, meu Pai, meu Rei. Quem ganhou o Macedo? Meu Deus, meu Pai, meu Rei. Quem ganhou Davi Miranda? Oh Senhor, aleluia. Quem ganhou? Estevão Hernandes, Sônia Hernandes. A gente geralmente não sabe quem ganhou quem, né? Um ou outro é agradecido a Deus e honra o que nós chamamos de paternidade espiritual. A maior parte daqueles que nascem de novo acabam matando os seus pais espirituais em vida. Cortam contato, nunca mais conversam. Ignoram. Nós só nos veremos um dia no céu, em nome de Jesus. Mas nós precisamos compreender a importância do que é gerar alguém no reino espiritual. Imagine você ganhar novas pedrinhas para a sua coroa, pregar, levar Jesus para alguém, fazer uma visita. Então nós precisamos ativar o nosso ministério, para que Deus cumpra o seu propósito através de nós. Não importa absolutamente nada, o que Deus está procurando são pessoas dispostas a obedecer, a cumprir o ide. Ide por todo mundo e pregai. Pregue, em tempo e fora de tempo. Ore pelas pessoas. Jejue por elas. Costumamos falar, não fale de Jesus para uma pessoa sem falar da pessoa para Jesus. Interceda por essa vida. Você tem que ter um alvo de ganhar alguém para Jesus. Por exemplo, eu tinha uma tia, agora não pode falar mais que ela era macumbeira. Eu tinha uma tia macumbeira, e ela foi durante 20 anos, dedicada a uma prática que é contrária à palavra de Deus. Eu não sei se foi 1, se foi 2, se foi 3 maridos que ela enterrou. Ficou lá com uma boa aposentadoria, mas eu orei por ela durante 5 anos. Meu alvo era ganhar minha tia para Jesus. Às vezes eu ia no meu tio e ela estava lá, e eu dizia: tia, eu posso fazer uma oração pela senhora? Ela dizia: pode. Quando eu colocava a mão na cabeça dela, ela dizia: tira a mão da minha coroa, senão o meu santo vai descer. Eu falei: vai descer, o meu já está aqui faz tempo. Então ela foi uma pessoa muito dedicada. E a libertação dela foi muito trabalhosa. 5 anos orando pela minha tia. Todos os dias. Eu tinha ela no meu caderninho de oração. Deixa eu perguntar para você, você tem um caderno de oração? Onde você vai marcar o nome das pessoas?
E Deus vai te usar muito quando você tem esse caderno de oração. E nesse caderno de oração a gente não bota só quem a gente gosta. A gente vai colocar pessoas, muitas vezes, que você não se identifica. E Deus vai fazer uma obra linda na vida desta pessoa, por conta da tua oração, que todos os dias você está colocando ela diante do Senhor. Por que a família não está se convertendo? Se você está dando bom testemunho, você está orando, você está jejuando, você está fazendo batalha espiritual. Por quê? Porque a graça de Deus em algum momento vai ser tão poderosa na tua vida, que esta pessoa vai se render não à religião, porque tem muita gente que conhece só religião. Eu conversei com uma pessoa esses dias, ela falou: eu sou religiosa há 30 anos dentro de uma igreja evangélica, agora que eu estou me convertendo, agora que eu estou me libertando de muita coisa que eu achava que era certo, usos, costumes, tradição, rituais, liturgia. A nossa ligação com Deus deve ser muito forte, somente uma ligação de amor é muito forte. Quando você diz assim: Deus, eu quero conhecer o teu amor. E quando você diz isso, Deus vai dizer: olha para Jesus. Quando você olha para Jesus, você vai ver o amor encarnado de Deus. Jesus andou sobre esta terra, Jesus se vestiu de humano, de gente como eu e você. Ele se tornou como um de nós. Ele viveu os dramas que nós vivemos para poder nos entender. Hoje você pode falar com Jesus, que está à direita de Deus Pai, porque Ele esteve aqui como homem, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas tentações, e venceu. Então, quando nós olhamos para Jesus e começamos a vislumbrar a graça de Deus, dia a dia Deus vai nos mostrar alguma coisa que vai nos impactar e vai nos levar a viver para Ele de forma diferente. A Bíblia diz então que o reino de Deus é conquistado pela força. Então nós temos que orar, que caia por terra toda religiosidade na vida desta pessoa, que caia por terra toda religiosidade que segue esta pessoa, que caia por terra toda religiosidade que deixe esta pessoa insensível, fria, indiferente, porque todo religioso, ele é crítico, analítico e investigativo. Todo religioso acha que a razão sempre está com ele, por isso ele sempre quer entrar em alguma briga teológica. Ele quer discordar sempre de alguma coisa. Ele sempre vai apontar para você e dizer: você não é um exemplo de Deus para mim. Mas Deus conhece o seu coração. Deus sabe da tua sinceridade. E não pare de orar, mesmo que você seja desafiado, porque não é fácil ser testemunha dentro da sua casa. Jesus disse que um profeta não tem honra senão na sua própria casa. Quando não dá para ser profeta, você deve ser sacerdote. O que fazia um sacerdote? Um sacerdote era intercessor. Não bata a boca, não brigue, não discuta, não tenha um olhar de reprovação, tenha um semblante de doçura, tenha um olhar meigo, tenha uma postura santa, para que Deus realmente possa se mover, porque o grande segredo é da unção de Deus se manifestar através de nós, porque quando esta unção se manifesta, todo e qualquer jugo de Satanás é quebrado na vida daquela pessoa. Então muitas vezes nós somos muito humanos, e nós queremos
partir para o tudo ou nada, nós queremos disputar, concorrer, competir. E numa situação dessa não tem vencedores, só perdedores. Então o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter mais maturidade, para que a graça de Deus se manifeste através de nós. Porque quando esta graça se manifesta, pessoas serão curadas, saradas, libertas e abençoadas. Voltando a Josué, ele quase foi apedrejado, porque o povo estava tão desgostoso por conta das 10 testemunhas que falaram contra a terra prometida. A palavra diz que o coração deles derreteram, porque eles acreditaram mais naquilo que era negativo do que aquilo que era positivo. E por que nós somos assim? Nós somos mais derrotistas, mais pessimistas, mais negativos do que pessoas de fé. Então Josué e Caleb disseram: nós discordamos, se Deus falou que é para nós, é para nós. Vamos entrar, vamos conquistar, vamos tomar posse da nossa herança. E acharam ruim, quiseram apedrejar Josué e Caleb. E olha só, este homem que tentaram apedrejar se tornaria sucessor de Moisés, ficaria no lugar de Moisés. Agora, este homem não se sentia preparado para ser o sucessor de Moisés. Enquanto Moisés era vivo, ele tinha esperança de receber um conselho, uma orientação, uma palavra. Mas de repente, Moisés agora morre, e ele aprende que mais importante que Moisés na vida dele, era Deus presente na vida dele, como foi na vida de Moisés. Então o grande segredo na nossa vida, é nós compreendermos isso. Precisamos trazer Deus para dentro da nossa vida. Então, uma das palavras que Deus entrega para Josué, para que ele aprenda a viver uma vida de milagre, foi esta: santificai-vos, e vereis maravilhas no meio de vós. A verdade é que nós queremos as maravilhas, nós queremos os sinais, nós queremos os prodígios, nós queremos a manifestação. Muitas vezes nós queremos nos mostrar, nos exibir, através de alguma realização. Só que o grande segredo está na primeira parte do versículo. Quando a palavra diz santificai-vos, significa que nós precisamos nos separar daquilo e daqueles que nos contamina, daquilo e daqueles que nos desviam do caminho. E o diabo usa pessoas, o diabo usa coisas. Deus fala: vai, eu sou contigo, mas de repente você fica temeroso, porque você conhece as suas fraquezas. Mas Deus vai te capacitar nas tuas limitações, para que você possa romper, para que você possa ver pessoas se convertendo, pessoas se entregando a Jesus. E você precisa entender que o mais importante não é ver os sinais, maravilhas, prodígios e milagres. O mais interessante é você ver Deus na vida de outra pessoa. É aquela pessoa entregando a sua vida para Jesus. O maior milagre que pode acontecer é alguém entregando a sua vida para Jesus. E nós muitas vezes vivemos anestesiados por conta da vida que não é fácil. Então nós pensamos no quê? Pensamos em trocar de carro. Não é pecado, mas de repente o carro se torna tão pesado que todo dia o carro nos faz lembrar de um carro novo, o conserto. Muitas vezes o dinheiro que você está perdendo. Então a tua fé está no carro. Muitas vezes a questão da casa, não é pecado você desejar ter uma casa própria, mas chega uma hora que isso se torna uma obstinação. Você de repente só pensa naquilo que é da terra, só naquilo que é material. Me perguntaram um dia desses: como é que eu faço para ganhar mais dinheiro?
Eu disse, você para de pensar em ganhar dinheiro e começa a pensar em se relacionar com Deus. Porque aquele que se relaciona com Deus é abençoado. E as bênçãos te alcançarão. Agora, você pode tentar correr atrás das bênçãos, e elas vão fugir de você, porque as bênçãos têm pernas mais compridas, mais longas que as suas. Então, o grande segredo para você viver a plenitude da bênção de Deus na tua vida, é você aprender a se separar. Então, a palavra santificai-vos significa separai-vos. Ser santo significa ser separado para uso exclusivo de Deus. Por que separado para uso exclusivo? Não dá de repente para você estar dividido. Eu sou um pouco de Deus, eu sou um pouco do mundo. Eu vivo um pouco em santidade, eu vivo muito para o pecado. Então, de repente, hoje, eu estou me sentindo bem. A paz do Senhor toma conta do meu coração. Estou andando em leveza de espírito. Mas tem dias que, por conta do pecado, por conta dos deslizes, por conta da desobediência, por conta daquilo que nos contamina, deixamos de viver para Deus e passamos a viver para nós mesmos. E é o culto dos nossos prazeres. Imagina só, muitas vezes você vive num culto para você mesmo. Quando você busca prazer, você quer se sentir bem, você quer aquilo que é gostoso. E olha como é apelativo. O pecado não é ruim. A consequência do pecado é ruim. O pecado geralmente é gostoso. Na boca é doce como mel, mas quando cai no estômago é amargo como fel. E tudo aquilo que você planta tem uma consequência. Então, quando Deus te fala, você precisa se santificar. Por exemplo, se você quer grandes colheitas, grandes conquistas, grandes resultados, você não pode ter uma vida cristã normal. Por exemplo, por que tem muita coisa que não acontece na tua vida? Não é porque Deus não é bom, não é porque Deus se esqueceu de você, mas é porque você não compreende o significado de santificai-vos. Você tem se separado. Você tem ficado menos dedicado à TV, celular, aos jogos, às séries, aos filmes, aos documentários. Isso não é pecado, mas quando você acaba sendo enlaçado, e é incrível, né? Por exemplo, como as séries conseguem fazer isso. A pessoa ela fica viciada. Tem gente da nossa igreja que, por exemplo, ela vai no banheiro e ela vai na série, ela vai assistindo, ela esquece que está lá no trono, daqui a pouco ela lembra, daqui a pouco ela se levanta, daqui a pouco vai fazer comida, daqui a pouco ela está vendo lá, daqui a pouco ela está escrava do celular. Tudo que ela faz é em função do celular. No carro ela está com o celular. Quando ela não está com o celular, é raridade. Porque se ela está sem celular, ela se sente como se estivesse sem roupa. Ela volta, corre, pega o celular. Ela não consegue mais, porque a nossa dependência é muito grande por conta do celular. Pega uma Bíblia para mim, por favor, aí. Isso, por favor. Olha só. Obrigado, pastora Márcia. Imagina se você fosse um viciado agora em Bíblia. Você vai no banheiro, você vai lendo a Bíblia. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Aí Ele vai fazer comida. O que Ele lhe dará? Como lhe retribuirá? Ó língua enganadora, Ele a castigará com flechas afiadas.
de guerreiros com brasas incandescentes de sândalo, e está em todo lugar, e está lá com a Bíblia. Já pensou? É a Bíblia dentro do carro, é a Bíblia na rua, é a Bíblia na esquina, é a Bíblia na lanchonete, é a Bíblia no restaurante, é a Bíblia em tudo que está lá na caminhada, é a Bíblia. Ai de mim, que vivo como um estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. É só Bíblia. Vai dormir com Bíblia. Você já viu alguém dormir com Bíblia? Botar a Bíblia debaixo do travesseiro? Porque coloca o celular debaixo do travesseiro, coloca a Bíblia do lado da cama, e já pensou? Todo lugar que vai com o celular. Se fosse a Bíblia, todo lugar com a Bíblia. Ah não, pastor, eu tenho vergonha, eu tenho Bíblia online, eu tenho Bíblia agora, 30 versões no meu telefone. Mas do que adianta, você não lê? Pastor, eu tenho Bíblia falada, eu boto, fico ouvindo, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que você deve colocar os teus olhos sobre a lei, sobre a palavra, e meditar nela de dia e de noite, para fazer tudo quanto nela está escrito. Então imagina você o tempo todo com a Bíblia. Eu amo a Bíblia é tudo para mim. Você imagina que Deus leva Jesus para o céu e deixa a Bíblia? Olha a importância da Bíblia para nós. Tentaram destruir a Bíblia de todo jeito, mas não conseguiram. Sabe por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, errante, inerrante, obrigado. Que mais? Inerrante, inigualável, a palavra de Deus, amados, é o alimento que nós precisamos para o nosso espírito todos os dias. Aí você só pega a Bíblia para trazer para a igreja, porque tem que mostrar que é crente, tem que mostrar que tem Bíblia. Quer ver uma coisa? Abra em Filemão, não põe na Bíblia não, no telão não. Abra em Filemão. Tem na Bíblia Filemão? Não, é só a Bíblia, só quem tem Bíblia de papel. No celular não vale. Você viu a dificuldade que é para encontrar Filemão? Você sabe por que eu sei? Porque um dia eu passei por isso. O pastor disse assim, abra em Filemão. Aí eu não sabia, eu abri em qualquer lugar e fazia de conta que estava bem na fita. Aí o pastor dizia, Alberto, leia para nós. Aí eu pegava a Bíblia da vizinha e dizia, que capítulo e que versículo. Aí eu lia, mas eu não sabia nem se esse tal Filemão estava na Bíblia. Obrigado, é só para a gente ilustrar. Você consegue entender isso? Que a gente não tem familiaridade com a Bíblia. Como é que Deus vai falar com você? Tem gente que pensa que vai dizer assim, filho meu. Não. O Espírito Santo vai trazer à tua memória um versículo. Sabia disso? Tem muita gente que fala, Deus falou comigo. O que Deus falou com você? Não, mas tudo que Deus vai falar com você vai estar em linha com a sua palavra. Então nós precisamos conhecer a Bíblia. Por quê? Tem coisa que é o diabo que fala, e você precisa conhecer a Bíblia para saber se aquilo está em linha com a Bíblia. Uma vez eu estava orando e intercedendo pela minha irmã. Aí uma profeta se levantou no começo do meu ministério e disse assim, não adianta pedir, porque ela não virá, isso não vai acontecer. Aí na hora eu já identifiquei que é um espírito de engano e mentira, né? Eu disse, espírito de engano e mentira, você está derrotado em nome de Jesus. A palavra diz, crede e será salvo tu e tua casa. Eu creio. E o diabo querendo roubar minha fé. Então quantas coisas o diabo tem falado para você que você não vai conseguir? Isso é difícil.
Esse não tem jeito. Esse não quer nada com nada. Esse eu já fiz de tudo, preste atenção. Não permita que o diabo desminta aquilo que Deus te entregou como promessa. Até o último momento eu vou crer. E eu não tenho crise com Deus. Por exemplo, teve uma pessoa que a esposa faleceu de Covid. Ele falou, um dia eu quero chegar lá no céu e falar com Deus, por que que Deus permitiu que minha esposa morresse? A Bíblia diz, quem é o caco, o pedaço de barro, que quer questionar o oleiro? Amados, quem somos nós? Tinha um outro irmão bem resolvido, sabe o que ele falou? Pastor, para mim foi uma benção, antes ela do que eu. Olha só. Eu falei, irmão, você precisa se converter. Ele falou, não, pastor, se o senhor analisar. Eu falei, olha, é o seguinte. Aí queria casar de novo, né? Queria casar de novo. Eu falei, olha, geralmente o bom morre primeiro. O senhor está querendo dizer que eu sou ruim? Eu falei, não sei, né? A minha mãe disse que erva ruim geada não mata. Mas enfim, brincadeiras à parte, nós precisamos compreender o que é se separar. E sabe o que é se separar? Tem coisa que você gosta de fazer muito. Cada um aqui tem os seus gostos, as suas vontades. Aí você fala, Deus, eu quero trocar hoje aquilo que eu gosto muito de fazer para ficar na tua presença. Vou desligar celular, desligar a campainha, quero me desligar do mundo. E eu quero ficar aqui dizendo que o Senhor é lindo, que o Senhor é maravilhoso, que eu sou feliz porque a tua graça me alcançou, porque eu não sou mais do mundo, o mundo não me domina mais, eu não sou mais escravo das coisas terrenas, o Senhor tem trabalhado em mim, o Senhor tem tratado o meu caráter, o Senhor tem me moldado na minha personalidade, tem controlado pelo Espírito o meu temperamento, o Senhor tem me forjado, o Senhor tem me feito uma nova criatura, sabe, eu quero te agradecer, Deus, eu quero ficar aqui só te agradecendo, porque a gente gosta de procurar Deus só para pedir, não é? Mas sabe o que significa santificai-vos? Não significa você estar lá preocupado com a peleja, com a guerra que vai acontecer. Deus me dá vitória contra os inimigos. Deus me defenda. Deus seja a minha arma poderosa. Deus já é tudo isso. E não está errado você exaltar isso, né? Exaltar os atributos de Deus. Você declara isso, fortalece a tua fé. Davi fazia muito isso, né? Os salmistas faziam muito isso. Não está errado. Mas o problema é você procurar Deus e ficar pedindo só bênção. Você tem que dizer, Deus, eu quero estar contigo porque eu te amo. Eu quero estar contigo porque hoje eu estou com saudade. Eu quero estar contigo porque o Senhor, olha, o melhor lugar para eu estar é aqui na tua presença. Sabe, você tem que começar a fazer como Davi. Davi era um poeta. De vez em quando eu salmodio também. Você precisa aprender a fazer isso. Deus, eu quero hoje entrar na tua... Quando a gente fala entrar na presença, dá a impressão que a gente não estava, né? Às vezes até a gente vai orar e logo no começo do culto, Senhor, entramos na tua presença, quer dizer que estava fora, agora a gente entra. Não, a gente já está na presença. Aí a gente fala, vou entrar na tua presença em oração, vai. Aí conserta. Né? Mas na verdade você diz assim, Deus, eu quero te agradecer, eu quero, sabe, você se senta um pouco lá e faz uma retrospectiva do ano todinho, e é legal fazer isso, ter um caderninho também para você marcar as respostas das tuas orações, marcar as bênçãos que você recebeu, porque daí você não vai esquecer de nenhuma delas, como disse Davi. Por que você acha que Davi não esquecia de nenhumas obras das mãos de Deus,
realizada na vida dele? Porque ele registrava tudo. E você marca lá o dia, marca a hora, marca, sabe? Se eu te perguntar, por exemplo, perguntar para o Carlos, né? Carlos, qual foi o acontecimento que te marcou quando você tinha 18 anos de idade? Não lembra, né? É assim mesmo. Rossane, um acontecimento que te marcou com 20 anos de idade. A gente não lembra. Carlos, um acontecimento que marcou quando você tinha 25 anos de idade. Sabe por quê? O ano passou na nossa vida sem marca. A gente só lembra quando aconteceu algo ou muito bom ou muito ruim. E a nossa tendência é de marcar o ano pelas tragédias. É ou não é? Tragédia a gente não esquece. Por quê? Porque marca, isso traumatiza. Mas a gente precisa ser curado também nas memórias ruins. Mas nós precisamos ter memórias afetivas, memórias boas. Precisamos pensar por exemplo, você lembra, ó, foi o ano do nascimento da minha criança, do meu primeiro filho. Foi o ano da minha formatura. Foi o ano do meu casamento. Foi o ano do meu primeiro beijo. Teve minha irmã, que um dia ela contou o testemunho dela, eu chorei. Sabe o que ela me disse? 19 anos de idade. Foi o ano que eu coloquei o primeiro par de chinelos no meu pé. Até então ela andava descalça. Lá onde ela morava, no interior de não sei das quantas. Ela falou, eu não esqueço, eu tinha 19 anos de idade, quando eu coloquei o primeiro par de chinelos no meu pé. Então, o que marca você? Então você tem que marcar as coisas boas. E olha, nós temos muitas coisas boas para contar. Estamos terminando mais um ano. Pode não ser aquele ano que você desejou, mas foi aquele ano que o Senhor permitiu. Olha, você está bem, você está com saúde, você está vivo. Só de você estar vivo tem esperança. As outras coisas vão acontecer. E tem coisa que você chega e diz assim, Deus, eu não quero mais ensinar o Senhor a ser Deus, dizer o que o Senhor deve ou não deve fazer. Eu só quero ter comunhão contigo. E quando você não sabe o que orar, não fica inventando. Ora em línguas. Ora no Espírito Santo. A palavra não diz isso? Olha o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, o que havemos de orar, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você está entendendo? Você já enfrentou isso? Já passou por essa experiência? Quando você vai orar, de repente começa tudo normal, né? Aí o Espírito Santo vem e te atropela. Aí você começa a orar em línguas, e daqui a pouco o céu desce na terra. O Espírito Santo entra no teu quarto e fecha a porta e a janela. Aquele lugar treme. É interessante que quando a Bíblia diz que no dia de Pentecostes aquele lugar tremeu, talvez quem era do mundo não sentiu que aquele lugar tremeu, mas quem era de Deus, era como se aquele lugar tivesse sofrido um abalo sísmico, um grande terremoto, sei lá, 8 na escala Richter, não sei, sabe? Era interessante, eu sou de uma época que a gente ia no monte, aí o irmão dizia, eu estou vendo grama pegando fogo, eu estou vendo grama brilhar, aí pegava a grama, olha, você está vendo? Eu falei, não. Eu falei, que você não está muito na santidade. Olha o graveto, e levava o graveto para casa, dizendo que o graveto estava aceso, e o graveto estava apagado. Então ele estava vendo aceso, o pessoal de fora não estava vendo.
Então eu não sei o que de repente Deus, Ele quer fazer na tua vida, mas para. Por exemplo, entra a primeira vez em oração, o camarada já chega e fala, Deus falou comigo. Mas filho, foi o primeiro dia em oração. Está no terceiro dia, no quinto dia. Não, Deus falou comigo, calma, não tenha pressa. Deus vai falar para você, aquele que crê não se apresse. Porque todo dia Deus fala uma coisa para você. Eu sei que Deus pode falar, mas é aquilo que eu falo. Tudo quanto Deus for falar para você, é confirmando alguma coisa no teu coração, dentro do propósito dEle. Sabe, Deus falou para mim que ia fazer sol hoje, para. A meteorologia já tinha dito isso para mim. Entendeu? Deus podia falar isso lá atrás. Deus falou para mim que vai chover. Isso até o pai da Vera, o seu Dito, sabia. Ele tinha um galinho lá que tinha um rabo que ficava colorido. Ele sabia quando ia chover, quando ia fazer sol. Não, os antigos sabem mesmo, né? É, meio bruxos. Brincadeira. É, tudo de Deus. Estou brincando. Não, mas tem uns aí que eu tenho uns crentes bruxos, que eu nunca vi. Agora tem santos imaculados, lindos, que estão lá na glória. Mas é interessante a forma como Deus fala, e fala mesmo, né? Confirma aquilo que é de Deus no teu coração. Qual o propósito da profecia? Exortar, consolar e edificar. Eis que te digo, filho meu, tu estás muito bonito com esta roupa. Não. Tem lógica um negócio desse, é ou não é? Se tu me canta, tu me levas. Não, para, né? Então nós precisamos entender um pouco, para encerrar, o que é esta separação. Sabe por quê? Deixa eu te falar agora como profeta. Você está vivendo muito para o mundo e pouco para Deus. Imagina se Deus cobrasse de nós o dízimo do tempo. Você teria que ficar na presença dele 2 horas e 40 minutos por dia. Mas ele diz, nem 1 hora podeis orar comigo, pelo menos uma. Estar ali na palavra, porque você vai se enchendo, você não percebe. É igual a academia. Você vai na academia, você está sedentário, preguiçoso, inimigo daqueles aparelhos, de repente você começa a fazer exercício. E não muda nada, mas você já começa a andar assim, ou não é? Lembra que foi 1 dia de oração, Deus já está falando com a pessoa. 3 dias de oração, 5 dias de oração, já está falando. Um amigo meu estava lá nos Estados Unidos. 1 semana lá, 15 dias, eu liguei para ele. Ele atendeu, hello? Oi, tudo bem, pastor? Sim, estou aqui nos Estados Unidos de América. Estou, sim, bem, very well. Eu falei, o que aconteceu? O que você está falando? Assim, não, eu já estou fluente. Estive aqui no mall. Mall é shopping, né? Fui no mall e tal, e não sei o que, não, porque, falando caipirado, e ele então, de repente, mostrando que já estava falando inglês. Eu falei, é fácil assim? Não é, gente. Então você entra na academia, o primeiro processo qual é? De dor. De dor, você vai ter muita dor. É ou não é assim, Marcão? É assim ou não é, Verônica? Quando para de treinar, quando volta a treinar. A dias que estava na caminhada, ou até na caminhada, tem dia que eu fico descadeirado, amados. Eu falo, gente do céu, eu estou aqui ajudando em alguma coisa na igreja, abaixa, levanta, abaixa. Eu falo, gente, eu não tenho mais idade não. Mas eu preciso me exercitar, senão a gente chega um pouquinho lá na frente, como é que tudo encarangado. Eu vim aqui, Pai do Senhor, amados, não é? Então
No começo é dor. Daqui a pouco vai tonificar os músculos. É o processo. Se você continua, vai desenvolver. Vai crescer. A coisa vai acontecer. Na fé é do mesmo jeito, amados. O Carlos foi campeão brasileiro de Muay Thai 5 vezes, é ou não é? 5 vezes. Acho que eu vou contratar você de guarda-costa. 5 vezes. Não é assim o processo, é extremamente doloroso. Para você ser campeão, você não teve que apanhar demais? É. Então, quando a gente é chamado, amados, para se separar, isso tem um preço a ser pago. Por exemplo, essa semana eu vi o Davi. O Davi é um menino aí que também faz caminhada. Não importa se está sol, se está chuva, não importa se está frio, se está calor, esse povo está lá. Tem ele anda de costas, vocês já viram isso em Bragança? O cara anda de costas, Bragança inteira, dá uma raiva. Eu estava no gabinete esses dias, aí eu estou lá na minha mesa, passa a pessoa correndo uma vez, daqui a pouco 2, daqui a pouco 3, daqui a pouco 4, eu estava cansado só de ver ele passando ali. Então tem gente que tem uma disposição, tem gente que tem uma disciplina que é invejável. Só que a gente não vai melhorar a nossa condição física, a gente não vai emagrecer, não vai tonificar os músculos e nem desenvolver só de olhar. Vai chegar uma hora que eu vou ter que dizer assim, não, eu tenho que encarar. Eu vou lá na casa do Marcão, não vou mais na sua casa não. Eu chego lá, o Marcão é metido, ele chega e falou, pastor, olha, já voltei à minha forma normal, pastor. Ó, já está servindo camisa em mim, diminuiu 2 números, ó, pastor, a calça está caindo. Né, Marcão? É muita bênção, né? Mas tem um preço, você tem que abrir mão daquilo que você gosta de comer, das bobageiras que você gosta de comer. É ou não é? Tem aquela bebida Coca-Cola, não é? O diabo que inventou e vicia todo mundo, é ou não é? E gosta de comer doce, gosta de comer gordura, e gosta de comer porcaria. Quem que gosta de comer comida saudável, gente? Só Dirce. A gente vai no restaurante, não como carne de porco. O que você come, Dirce? Tem um monte de coisa boa que você come, né, Dirce? Batata. A gente, quando está fazendo jejum de Daniel, amados, é só a graça de Deus. Mas tem uns que eu não sei se Deus recebe não, porque depois que termina o jejum de Daniel, gente, a pessoa come aquilo que não comeu em 21 dias. Ela não é, passa até mal. Me liga, pastor, estou passando mal. Eu falei, por quê? Eu saí do jejum de Daniel, pastor, acho que eu comi demais. Pô, toma vergonha, acho que até comeu fígado, só pode orar por mim. Então vocês estão entendendo que para a gente se fortalecer em Deus, a gente vai ter que fazer concessões ou renúncias. A gente vai ter que fazer escolhas. E a gente vai ter que ser determinado. Porque senão você começa uma coisa e nunca termina. Hoje você quer, daqui a pouco você desiste no meio do ano. E é por isso que Abacuque diz o quê? Reaviva a tua obra no meio dos anos. Porque no meio dos anos a gente começa a desanimar. A gente começa a entregar os pontos. Então por que eu estou te dando essa palavra? Porque é fim de ano. E como é que você está nesse fim de ano? Lanterna baixa, luz baixa, desanimado. Eu falei com o irmão, irmão, é o seguinte, independente de resultado de eleição, Deus continua sendo Deus, na minha vida e na sua vida. Então vamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não sei o que vai acontecer e está tudo certo. Sabe por quê? A gente fica buscando só aquilo que é ruim para trazer para o centro das nossas conversas. Preste atenção, já falei isso com vocês. Está lá reunido, fica falando de doença.
fico falando de enfermidade, fico falando de dor, fico falando de sofrimento, fico falando de desgraça. Vamos começar a falar de coisa boa, glorificar Jesus, contar o que Ele fez de bom para a gente esse ano. Falar daquilo que a gente tem de sonhos, projetos, os objetivos, as metas, os alvos para o ano que vem. Em nome de Jesus. Então a gente, presta atenção, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. É o que diz lá em Romanos 12, 2. Nós precisamos renovar a nossa mente. Ter outros pensamentos. Precisamos viver segundo outros padrões de pensamento. Porque a gente só vive assim. Então isso tem que mudar. Em nome de Jesus. Então eu gostaria que você vigiasse nesse sentido. Que você tivesse mais comunhão com Deus e entendesse o que é se santificar. Porque o grande segredo deste versículo não é os sinais, maravilhas, prodígios e milagres. Mas é você estar mais próximo de Deus. Andar com Deus. Amém? Eu confesso a vocês que ser pastor é um grande desafio. Não é fácil ser pastor, é trabalhoso. É desafiador porque lidar com pessoas, por mais que você faça, nunca vai ser o suficiente. As pessoas sempre vão encontrar motivos para te criticar e falar alguma coisa negativa a seu respeito. Mas por outro lado, nós temos irmãos que são muito preciosos e que nos dão muitas alegrias. Então a gente tem que olhar para esses irmãos e não para outros irmãos. Então nós temos que ter motivos para glorificar a Deus. Por exemplo, amados, o desafio de ser pastor de uma igreja do tamanho da nossa é grande. Mas Deus tem sido tão bom para conosco. Desde que viemos para cá. Hoje eu estava falando e dando esse testemunho às pessoas. Porque quando nós viemos para cá, alguns irmãos me disseram assim: pastor, eu não estou sentindo nada no meu coração. Mas se o senhor está falando que Deus está com você, nós acreditamos na sua palavra. Então nós estamos com você. E sabe o que foi que aconteceu? Desde que viemos para cá, Deus tem nos honrado. E não é fácil, amados. Ó, dia 10, dia 20 e dia 30 são dias desafiadores. Mas em todos estes dias, nós vemos o gigante tombando, o gigante caindo, o Senhor sendo glorificado, exaltado e bendito. Então eu quero te falar o seguinte, que Deus te chamou para você fazer parte de algo que Ele está construindo neste tempo. Isso está sendo construído através de você, através da sua oferta de amor, através da sua oferta especial, do seu dízimo. Então o que nós temos visto Deus fazer é muito lindo, principalmente na vida dos irmãos. Tem um irmão que me disse: pastor, sabe quando eu comecei a ser abençoado? Quando eu comecei a fazer sem esperar nada em troca. Eu sei que quando eu planto eu vou colher alguma coisa, mas quando eu comecei a fazer por amor, sem esperar retribuição, sem esperar pagamento, sem esperar devolução, eu comecei a ver Deus fazendo coisas lindas na minha vida, coisas assim sobrenaturais. Então a nossa alegria está em ouvir isso, onde uma pessoa entende o que Deus quer fazer através dela, na vida dela. Então eu quero aqui agradecer muito a Deus por você que faz parte deste ministério, que acredita neste ministério, que investe, que planta, que ora, que jejua, que serve, porque é muito desafiador fazer o que nós fazemos. Imagina só, dia 10, mais uma vez, pagamos todas as nossas contas. A gente fala dia 10, caiu no final de semana, mas daí a gente pagou no início da semana. Foi assim, mais um milagre. E este milagre acontece com a tua participação. Então você precisa entender isso, que de gota em gota nós formamos um rio, um lago, um oceano. Cada um faz segundo o seu coração, diz a Bíblia.
não por tristeza ou necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então nós temos orado, amados, e abençoado muito a vida daqueles que têm tido essa disposição. E nós queremos ver você muito abençoado. E toda esta semente que você planta, não vem só bênção financeira não. Vem saúde, vem paz, vem alegria, vem vitória, vem conquista, vem restituição. Então Deus tem muito para fazer na tua vida. Se aproxima de Deus. Se dedique mais à oração, ao jejum, leitura da palavra. Não perca os cultos. E comece a se separar. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver maravilhas na sua vida. Sabe, coisas que até hoje você está esperando e não aconteceram. Você vai ver acontecendo. Deus vai te tirar da zona de conforto. Perguntei para o irmão outro dia, me fala que zona é essa de conforto, porque eu acho que eu nunca entrei nela. Porque é o tempo todo Deus desafiando a gente, é ou não é? Sai de uma situação, você entra em outra situação. Só de falar me dá dor de barriga. Não é fácil, é ou não é? Mas Deus é com você. Então não temas, eu sou contigo, diz o Senhor. Do mesmo jeito que Ele foi com Josué, do mesmo jeito que Ele levantou este homem, para ser um grande homem de Deus. Você é uma grande mulher de Deus, muitas vezes você não sabe disso. Você é um grande homem de Deus, muitas vezes você não sabe disso. Então, quando você começa a orar, você vai descobrir isso. Você vai ver que Deus vai começar a te usar. Você vai ver que o Espírito Santo vai se mover na tua vida. Você vai começar a ganhar pessoas para Jesus. Permita que isso aconteça. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Pai querido, Deus amado, eu peço a tua bênção sobre cada irmão, cada irmã, cada pessoa que aqui está, aqueles que estão em casa, no trabalho, em deslocamento, viajando, aqueles que estão assistindo este culto gravado posteriormente, que a tua bênção, Senhor, seja sobre esta pessoa, que ele possa conhecer a ti como Deus poderoso, Deus provedor, o Deus que cuida, que ele possa vislumbrar um novo tempo profético em suas vidas, em nome de Jesus. Que a tua bênção, Senhor, seja sobre a tua igreja, seja sobre todos aqueles que estão em casa, todos aqueles que não estão aqui, que estão em algum lugar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, vamos separar o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente, em nome de Jesus. Amanhã é sábado, já temos que pagar a primeira parcela da filmagem do teatro. E segunda-feira nós precisamos pagar a iluminação. A filmagem do teatro ficou em R$ 2.500, preço de ocasião por conta do carinho que essa pessoa tem por nós. A iluminação também é um preço diferenciado, mas vamos orar para a gente ter a nossa iluminação? Eu vou contar como é que vai ser a nossa iluminação. A gente vai ter essa treliça aqui, mas ela não vai ter essa parte aqui no chão, nós vamos prendê-la no teto. E quando ela for presa no teto, nós vamos ter toda esse coube. A gente vai fazer assim, ó, cada coube desse aqui, dependendo do modelo, custa R$900 mais ou menos. Às vezes fica difícil para a igreja comprar tudo, mas de repente fala, um irmão quer dar um coube, aí ele faz parcelado lá, o outro quer comprar um par LED, o outro quer dar a treliça, e assim vai. Amém? Deus é bom, é ou não é? A Michele está ali com uma maquininha, a Dirce está ali com outra maquininha. Você pode pedir um envelope, você pode fazer o seu Pix agora, em nome de Jesus. Está em tela o nosso Pix, a chave é o CNPJ da Igreja da Fé Cristã, 01014-097/1000 ao contrário, -54. Você pode trazer sua oferta no domingo, se você não trouxe. Amém? A ofertar seu próprio corpo.
Entrado certo. Um sacrifício que a muitos aperfeiçoou. Nada que eu possa dar a ti, come o teu favor. Vamos ficar em pé. Mas aceite o que te oferto por amor. A minha oferta separo com alegria, lembrando-me que um dia Cristo por mim se entregou. Não é pelo pecado, nem por avareza, é pela certeza de que abençoado sou. Pai, neste momento eu quero abençoar cada dizimista e ofertante. Esta pessoa que o Senhor tem levantado para suprir e abençoar a sua igreja. Em nome de Jesus, abençoe aquele que trabalha, aquele que tem a sua fonte de renda, o seu ganha-pão. Abençoe as mãos calejadas, o corpo cansado. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, esta pessoa que ama o teu reino. Abençoe os empresários, os empreendedores, os comerciantes, negociantes, profissionais liberais, autônomos. Em nome de Jesus, que a tua graça bendita seja sobre a vida do teu povo. Diga comigo: Deus, eu oro e digo que creio que a tua bênção é sobre a minha vida e que vou prosperar na tua vontade e que vou ser coluna forte na tua casa. Prepara o meu futuro, me dê sabedoria, discernimento e estratégia para poder romper e para poder viver o teu propósito também na área financeira, em nome de Jesus. Cura minha vida financeira, me dá prosperidade, muda minha sorte, me honra, me promove, Senhor, em nome de Jesus. Que caia por terra toda malignidade, tudo aquilo que não procede de ti, ataques diretos e indiretos, toda e qualquer investida, que eu possa viver, Senhor, o teu plano perfeito na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Decreto 2022, diga comigo: sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito eu verei os verdadeiros filhos de Deus manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente de que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma a fim de ouvir a voz do general que me dará direção rumo à vitória. Deus, eu abençoo em nome de Jesus cada pedido de oração e cada projeto de vida depositada sobre o teu altar. Neste momento eu me uno em oração, nesta grande corrente de fé, com estes irmãos que estão em casa, com estas pessoas que oram, tanto aqui no culto presencial, como também através da internet. Olha para esta pessoa que está adoentada, enferma, padecendo de dores e sofrimento. Neste momento nós oramos, Senhor, pela Sabrina e pelo Tiago. Obrigado porque a Sabrina já operou, obrigado porque ela já está se recuperando. Em nome de Jesus, que ela se recupere, Senhor, o mais rápido possível. Que isso possa ser algo assim sobrenatural na vida dela. Em nome de Jesus, toca na sua bacia, toca no seu fêmur. Olha para o Tiago, toca, Senhor,
nas suas costelas que foram quebradas. Toca, Senhor, em nome de Jesus, na vida do teu filho. Cura este pulmão que foi perfurado. Olha, Senhor, para a Beth, que teve AVC, que está se recuperando em Franco da Rocha. Em nome de Jesus, seja Deus na vida da Beth. Nós te agradecemos porque o Senhor tem preservado a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, traga um despertamento, uma melhora, um sinal. Faz, Senhor, alguma coisa na vida da tua filha. Em nome de Jesus, nós oramos e te pedimos por tantos outros, Pai, que estão acamados, que estão se recuperando, que estão fragilizados. Em nome de Jesus, olha para cada um destes irmãos, olha para cada uma dessas irmãs, olha, Senhor, para aqueles desde a criança até o mais velho, aquele de mais idade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha para o Reginaldo, consola o coração dele por conta do falecimento do seu pai. Abençoe também toda a família, Pai. Em nome de Jesus, consola estes corações. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Olha para a Débora Amaral, olha, Senhor, para o Marcos, olha para toda a família. Também consola o coração deles por conta do falecimento da vozinha. Em nome de Jesus, Pai, eu creio que Tu és Deus na vida dos Teus filhos. Cuida de cada um. Oramos e cada um colocou diante de Ti as suas necessidades. E eu quero Te agradecer porque o céu ouve. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Amados, amanhã teatro às 20 horas. Vai ser uma grande bênção. Esteja aqui e prestigie, tá bom? Domingo nós estaremos juntos no culto das 7 horas da noite às 19 horas. Amo vocês. Vão na paz. Deus abençoe. Ore por mim. Estarei orando por vocês.